Olá, aqui estou eu de novo, Leonardo, pela benevolência e piedade do Eterno e Soberano Criador, numa manhã de bastante sol, né, como os irmãos podem ver. Este é o primeiro vídeo do canal que eu estou fazendo. Na realidade eu já fiz alguns, mas só que infelizmente eu tive que retirar os vídeos e estou regravando agora pela terceira ou quarta vez, eu não estou lembrado, mas o importante é que estou repartindo o pão. O objetivo do canal é repartir o pão da vida. O pão da vida que é Yahushua Homer Hushai. E não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Yahushua. Mas aí alguns irmãos que podem até entrar aqui no canal para poder entender da verdade da vida. Esta é a verdade suprema. É a verdade suprema que a rebelião, né, os religiosos da religião perverteram para enganar as pessoas, para fazer as pessoas de lucro. Mas não há nada oculto que não seja revelado, né? E o Eterno também permitiu, porque tudo que acontece de bom e de ruim nesta terra é com a permissão do Rei Eterno, do Mou-Riu, que é Yahushua. Meus irmãos, Yahushua é o nome que está gravado na criação. As escrituras físicas do Eterno e Soberano Criador foram blasfemadas com o nome de ídolos, né? Com o nome de demônios. Mas a escritura fiel e imutável do Criador não é um livro, é toda a sua criação, o ser humano, os animais, os elementos da natureza, né? O sol, como os irmãos podem ver aqui, né? O sol, a lua, as estrelas, tudo é para dar testemunho do nome sobre todo nome, do nome da nossa salvação. E este nome é Yahushua. Yau, o Pai, e Yahushua, o Filho. Muitos até se confundem, né? Como que Yahushua é o Pai, é o Filho, e Yau é o Pai? Yau é o Salvador. Yau é o Salvador. Mas por que ele veio como filho? Para nos dar o testemunho, para nos ensinar de como a gente deve se comportar perante o Pai, Criador dos céus e da terra, meus queridos e amados irmãos. Yahushua é o nome que está gravado e hoje, pela benevolência do Pai, o Eterno vai me permitir mostrar o nome dele, anunciar para aqueles que querem a verdade. Como diz Yahushua em sua palavra, todos aqueles que são da verdade, ouve a minha voz. Todos aqueles que são da verdade, ouve a voz do Mehushai, do Messias, e ao Yahushua. Meus queridos e amados irmãos, o Criador dos céus e da terra, ele colocou o seu nome em cada um de nós. Esse nome foi escondido, blasfemado, né? Foi mudado, mas, como eu já disse e repetirei mais uma vez, não há nada oculto que não seja revelado. A obra da criação dá testemunho, né? Na raiz da fala humana existe um trapézio vocálico. Por intermédio de I, A, U se formam as letras secundárias e terciárias. O Criador colocou o seu nome na raiz da fala humana. Isso é comprovado cientificamente. Da mesma forma que a nossa visão é tricromática, por intermédio de vermelho, amarelo e azul se formam as cores secundárias e terciárias. O Criador dos céus e da terra colocou o seu nome em nós, da mesma forma que um pintor ele faz uma obra de arte e coloca o seu nome. O eterno Criador colocou o seu nome em suas criaturas. Nas 4 bases hidrogenadas do DNA, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono.
o eterno, soberano, Criador colocou o seu nome. E como está escrito, da boca dos pequeninos e das crianças de peito se revela o perfeito louvor. Quando um bebê, uma criança nasce, as primeiras palavras que ela fala o nome do Criador dos céus e da terra. Iau, Iau. Esse é o nome do seu Pai, do nosso Pai Criador. E Ele quer que seu povo saiba. Aquele que for do eterno e soberano Criador vai conseguir entender, vai conseguir reconhecer, porque nós não temos capacidade de aceitar Yahushua, meus irmãos. Yahushua nos aceita, Yahushua nos perdoa, Yahushua nos redime com a sua rodaial, com a sua graça maravilhosa, meus irmãos. E você deve se arrepender, nós devemos nos arrepender e nos prostrar diante do verdadeiro Rei do Universo. Do verdadeiro Rei do Universo. Os animais dão testemunho do nome do eterno e soberano Criador. O gato, ele fala o nome do Criador. Muitos até dizem, o gato fala miau. Não, o i é mais forte. Aí muitos se confundem, porque também foi ensinado errado. É iau. O cachorro, muitos até se confundem também, que ele fala au, au. Aí o i já é mais fraco, mas o i está ali no início do nome. Iau, iau. Quando o gato é comprovado por psicólogos de animais, que quando o gato vê o ser humano, ele faz o som, ele fala o som da vida, porque ele está olhando para o ser humano e ele está olhando para o eterno soberano Criador, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E como está escrito, façamos o homem conforme a sua imagem e conforme a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do Rei do Universo. E não só o gato, o cachorro, a grande maioria dos animais pronuncia o nome sagrado, o nome sobre todo nome. O leão, Ialro, né? E grande parte dos animais pronunciam o nome sagrado. Os elementos da natureza, quando o som do trovão, o trovão cai na terra, ele pronuncia o nome, dá testemunho do nome. Iau, o som do vento, Ru, o som da água, Shua, nome sobre todo nome. Quando Yahushua foi imergido no rio Iardanhã, você conhece como Rio Jordão, mas não existe J em hebraico até hoje. O nome do rio é Rio Iardanhã. Rio Iardanhã. Ele foi imergido e logo em seguida veio uma pomba e pousou no seu ombro e veio a voz do céu: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Ele veio para testemunhar, tudo é para testemunhar o nome, porque o nome é a chave. É a mesma chave que você entra na sua casa, abre a porta da sua casa. O nome é a chave para a nossa entrada no reino dos céus, meus queridos e amados irmãos. As escrituras, está escrito lá em Terrilim, mudada e blasfemada para Salmos: todo ser que respira louva o nome do eterno e soberano Criador, irmãos. Todo ser que vive louva o nome do eterno. Todo ser que vive louva o nome do eterno. O eterno colocou o seu nome em nós para dar testemunho, para que nós entendêssemos a sua palavra. E quem é a palavra? A palavra é um livro escrito, irmãos. A palavra é Yahushua. A palavra é Yahushua. E nós somos o templo de Yahushua. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e sim habita em mim e em você. Como eu disse, das três cores primárias, vermelho, amarelo e azul, a mesma prefiguração está na palma da mão do ser humano. Está no sangue que corre nas veias do ser humano. Está nas veias do ser humano. Tem as três letras primárias ali. Vermelho, o sangue vermelho escarlate.
O azul, a veia é azul, o Shua, uma sombra do Shua, e a palma da mão é amarela, é Ru. Até tem uma brincadeira de criança que as pessoas dizem, né, que a brincadeira do pum, e quando a pessoa mostra a mão, ó, foi você que soltou o pum, ela tá com a mão amarela. É o testemunho do nome, meus irmãos, expresso em você, e o Eterno quer que você confesse Ele com a sua boca. Ele quer que você confesse o seu nome com a sua boca. E o sacrifício perfeito que o eterno e soberano Criador dos céus e da terra aceita são os lábios que confessam o seu nome. Vocês podem estar vendo aí no vídeo o sol aparecendo, né? Eu estou mostrando aqui o sol, toda a criação do Criador para testemunhar o nome do Criador. Por exemplo, o sol. O sol é uma sombra de Iau. É Iau? Não. Como as estrelas. É uma sombra do Ru. E a lua, uma sombra do Shua. O nome sobre todo nome, meus irmãos. Por exemplo, vamos nos alimentos que nós nos alimentamos, né? Nos alimentos que nós nos alimentamos, o ovo. A casca do ovo, quando você pega o ovo, você vai consumir o ovo, né? A casca do ovo, você pode deixar a casca do ovo de molho e depois triturar ela. Depois que ressecar, que ela estiver seca, você triturar no liquidificador, ela vira um pozinho. É uma sombra de Iau. É uma sombra de Iau. A gema, a sombra do Ru. É um testemunho do Ru. E a clara, Shua. E ao Ru, Shua. Tudo é para testemunhar o nome. Por exemplo, uma laranja que você chupa. A casca, a sombra de Iau, da terra, do pai. A polpa, a sombra do Ru. O símbolo do Ru. E o caroço, a gente pega, joga na terra o caroço, para depois nascer uma nova árvore para dar novos frutos. E ao Rushua, irmãos, Iau, o Pai, o Criador, o Rei Eterno, o Ser, o Ru, o vento, o fogo, entendimento, Uruha Hol Hadshua, entendimento que conduz à majestade de salvação, e o Shua, água, a palavra, a verdade. E ao Rushua, meus irmãos, é o nome da nossa salvação, como está escrito no livro de Atos, capítulo 2. Naqueles dias, todo aquele que invocar o nome, todo aquele que invocar o nome de Yahushua, será salvo. Esse é o nome testemunhado pela obra da criação. Quando o ser humano respira, Yau, quando o ser humano respira, Yahushua, nome sobre todo nome. Por isso que as Escrituras dizem, todo ser que respira, louva o nome do Criador. Nós fomos ensinados desde pequeno que o nome do Pai é o nome desse ídolo maldito e amaldiçoado de Deus. É um ídolo bode, o ídolo porco. E fomos ensinados pela rebelião que o nome, aqui no Brasil, né, é Jesus, mas nos Estados Unidos é Tirzas, né? Em outros países já é Olorum, em outros países é Ixuxitô. Nomes de blasfêmia para zombar, para blasfemar, mas tudo foi profetizado na palavra do Eterno. Tudo foi profetizado. Tinha que acontecer, porque o Eterno verdadeiramente ele busca aquele que ama a sua palavra verdadeiramente. Ama. E a forma de você demonstrar o Ohave, o amor por Yahushua, é confessando o nome dele, é anunciando o nome dele para aqueles que são deles. Porque aqueles que são rebeldes, eles não vão conseguir entender. Eles vão dizer, isso é loucura, isso é fantasia. Não, meus irmãos, isto é criação. E a criação não se pode mudar. Não se pode mudar. É imutável.
Você não consegue mudar o som do bebê quando nasce. Ele fala iau. Você não consegue mudar o som dos animais. Você não consegue mudar. Você não consegue mudar o som do vento. Até objetos inanimados falam o nome testemunham o nome do Criador. Quando você coloca o ventilador para ligar, ele faz o som de quê? De ru, do vento. A pomba, a rolinha, ela fala o som do ru. Por que a pomba, quando o Yalhusha foi imergido, apareceu a pomba e pousou no seu ombro? É uma sombra do ru, do entendimento do nome. Ele foi imergido na água e logo que saiu, veio o ru. E veio fez uma prefiguração das 3 colheitas finais: colheita da cevada, colheita do trigo e colheita da uva, colheita do ru, colheita do chu e colheita de iau. Que logo, logo, meus queridos e amados irmãos, os 144 mil redimidos vão aparecer e anunciar o nome sobre todo nome. Farão prodígios maravilhosos, da mesma forma que os 12 emissários naquela vez, lá em Atos, foi 12 mil de cada tribo. Dessa vez não, foi 12 mil das 12 tribos. Dessa vez vai ser 12 mil de cada tribo, formando 144 mil redimidos do Eterno. Repito, meus irmãos, e não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Yalhusha. Yalhusha é o caminho, a verdade e a vida. Na batida do seu coração é testemunhado, é falado o nome do Criador. No sangue que corre em suas veias é testemunhado o nome sobre todo nome, irmãos. Não se prostre diante de ídolos. Não se prostre diante de demônios, de falsos criadores inventados por homens que não amam a verdade. Se arrependa. Se o Eterno permitir que você veja este vídeo no canal, é porque Ele quer que você saiba, você é um chamado do Eterno. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele que nos escolhe, Ele que nos aceita. Nós reconhecemos e damos honra ao Rei do Universo. E quem é o Rei do Universo? Yalhusha. Não adore ídolos, não adore demônios. Você acabou de ouvir o som, olha lá, o som que sai testemunhando. Iau, 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 iau. É o nome testemunhado pela obra da criação. Não tem como mudar o som que sai da boca de um animal. Não tem como mudar. Agora, uma escritura física, sim. A falsa pena dos escribas mudou a palavra do Eterno. A falsa pena mudou a palavra do Eterno. E você também não deve mudar. Você também não deve modificar. Você deve testemunhar a verdade. E não sou eu que digo, é o Eterno Soberano Criador. Você tem que dar honra ao Rei. Você não pode idolatrar homens, você não pode idolatrar alimentos, você não pode idolatrar o sol, você não pode idolatrar as estrelas, a lua. Você deve aprender. E é quem que ensina para nós? Yalhusha. Yalhusha, irmãos. Você está ouvindo o som dos animais, o som dos pássaros cantando. E como eu disse e repito, este vídeo é para testemunhar o nome sobre todo nome, é para anunciar, é para dar honra a quem verdadeiramente merece. E é o Criador eterno. Esse é o eterno, soberano, é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu me prostro, eu dou rodu ao nome sobre todo nome. Este foi o primeiro vídeo deste canal, pela benevolência do Eterno. Esse vídeo vai terminando. E digo, meus irmãos, e repito, anuncie, proclame o nome sobre todo nome. Muitos
nos odiarão e sereis odiados e perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão odiados, perseguidos por causa do nome sobre todo nome. Mas Yahushua diz, ele cumpre, ele promete. Todo aquele que ama a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perde a vida por amor do meu nome, ganhá-la-á. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. É o nome sobre todo nome, testemunhado por toda a sua criação. Aqui termina esse vídeo pela benevolência do eterno e soberano Criador. E se ele me permitir, gravarei mais para anunciar, para mostrar o nome sobre todo nome. Mas quem nos ensina é o eterno, não sou eu, não é ninguém. Quem ensina você, a mim, é ele, é o Altíssimo. Nós mostramos, nós anunciamos o que está evidente. O que está evidente. É evidência. É testemunho fiel e imutável. Você e eu não conseguimos mudar. Você e eu não conseguimos mudar. Você não consegue amar o próximo se você não amar o teu Criador, aquele que te criou, o verdadeiro e real. Você não consegue. E o mandamento que vos dou é este, que creiamos no nome do seu Filho Yahushua e que nos amemos uns aos outros. Até o próximo vídeo, se o eterno e soberano Criador permitir, meus irmãos. Até o próximo vídeo. E que Yahushua abençoe a cada um que ver este vídeo. É esta minha oração, em nome dele que eu faço. Aminal.